Descobri que o cara mais legal do grupo é na verdade um manipulador disfarçado e ninguém acreditava em mim. Meu nome é Marina, tenho 28 anos, e até alguns meses atrás eu achava que conhecia bem as pessoas do meu círculo social. Éramos um grupo de cerca de 10 pessoas que se conheciam desde a faculdade, alguns desde o ensino médio. Festas, churrascos, viagens de fim de semana, a gente fazia tudo junto. Mas nos últimos meses, comecei a perceber algo que me deixou completamente desconcertada. Tem um cara no grupo que não é quem aparenta ser. O nome dele é Rafael. Rafa, como todos o chamam. À primeira vista, ele é exatamente o tipo de pessoa que você gostaria de ter como amigo, calmo, ponderado, sempre disposto a ouvir, nunca entra em conflitos abertos. Enquanto outros discutiam futebol ou política de forma acalorada, Rafa ficava ali, sorrindo tranquilamente, fazendo comentários equilibrados que pareciam acalmar os ânimos. Ele era o mediador natural do grupo, o cara que todo mundo respeitava por ser sensato e maduro. Só que eu comecei a notar um padrão. E quando você começa a ver, não consegue mais desver. Tudo começou há uns 4 meses, numa festa na casa do Lucas. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de trabalho horrível, 3 dias em São Paulo resolvendo um problema que nem era da minha área, dormindo mal, comendo pior ainda. Cheguei na festa já cansada, mas querendo relaxar com os amigos. Fiz um comentário qualquer sobre como estava exausta, que precisava de um fim de semana inteiro só dormindo. Rafa estava ali perto, conversando com mais 2 pessoas. Ele virou pra mim com aquele sorriso tranquilo dele e disse: "Ah, Marina, sempre dramatizando tudo, né? 3 dias fora de casa e já volta como se tivesse atravessado o Saara a pé." Todo mundo riu. Inclusive eu, naquele momento. Parecia uma brincadeira inofensiva, coisa de amigo. Mas tinha algo no tom dele, na forma como ele falou, sempre dramatizando, que ficou ecoando na minha cabeça. Não foi agressivo, não foi um insulto direto. Mas doeu de uma forma estranha, como se ele tivesse enfiado uma agulha muito fina num lugar sensível. Algumas semanas depois, eu postei no grupo do WhatsApp uma foto de um prato que tinha feito, nada demais, só um risoto que ficou bonito e eu quis compartilhar. A Júlia comentou que estava com cara de delicioso, o Pedro brincou que ia aparecer na minha casa na hora do jantar. Normal, interação comum de grupo. Aí veio a mensagem do Rafa: "Uau, Marina virando chefe agora. Semana passada era fotógrafa profissional, antes era especialista em vinhos. Será que semana que vem vira astronauta?" Cara sorrindo com lágrimas de alegria. De novo, todo mundo riu. De novo, parecia brincadeira. Mas ele estava fazendo referência a outras coisas que eu tinha compartilhado no grupo, uma foto que tirei num parque, nunca disse que era fotógrafa profissional, um comentário sobre ter gostado de um vinho específico, nunca disse que era especialista. Ele estava construindo uma narrativa de que eu era presunçosa, de que eu ficava me achando em várias coisas, mas fazendo isso de um jeito tão sutil que questionar pareceria exagero da minha parte. Eu respondi na hora: "Rafa, foi só uma foto de comida, cara. Relaxa." Ele mandou imediatamente: "Opa, calma, é só zoeira." Cara sorrindo de boca aberta e suando frio. Nossa, não pode nem brincar mais? E ali estava. O clássico "é só zoeira." A defesa perfeita. Se eu insistisse, se ficasse chateada, eu é que seria chata, a sem senso de humor, a que não aguenta uma brincadeira de amigos. Comecei a prestar mais atenção. E percebi que Rafa fazia isso constantemente, mas não com todo mundo. Tinha um padrão bem definido. Com Lucas, que era empresário e tinha uma situação financeira confortável, Rafa era extremamente respeitoso. Sempre pedia conselhos sobre investimentos, elogiava as decisões profissionais do Lucas, nunca fazia piadas sobre dinheiro ou sucesso. Com a Beatriz, que trabalhava numa multinacional importante e tinha conexões que poderiam ser úteis profissionalmente, ele era igualmente cuidadoso. Atencioso, interessado, solidário. Mas comigo? Com o Tiago, que era professor e ganhava mal? Com a Camila, que estava desempregada? Com o Daniel, que morava ainda com os pais aos 30 anos? Ah, com a gente era diferente. Com a gente, Rafa se permitia as brincadeiras. As provocações disfarçadas de humor. Os comentários que diminuíam, que constrangiam, mas sempre embalados naquela capa de leveza e descontração. Ele nunca era direto. Nunca chegava e dizia "você é um fracasso" ou "você é irritante." Isso seria confronto aberto, e Rafa evitava confrontos como vampiro evita a luz do sol. Não, ele era muito mais inteligente que isso. Ele plantava sementes. Comentários vagos, indiretos, sempre com a rota de fuga preparada. "Foi mal, não era isso que eu quis dizer, nossa, você entendeu errado, gente, é só uma piada." O pior aconteceu há cerca de 6 semanas.
Eu fiz um comentário qualquer durante um almoço no grupo sobre estar pensando em fazer uma viagem internacional no final do ano. Não foi nada demais, só compartilhando um plano. O Rafa estava ali, mas não disse nada na hora. 2 dias depois, ele criou um grupo paralelo no WhatsApp, sem mim, obviamente, onde mandou uma mensagem que o Daniel acabou me mostrando depois, porque ficou incomodado com a situação. A mensagem dizia algo como: "Vocês viram a Marina falando de viajar para a Europa?" Engraçado como tem gente que vive reclamando que está duro, mas sempre tem grana para essas coisas, né? Deve ser prioridades diferentes. Ou talvez só seja conversa mesmo dando de ombros. Quando o Daniel me contou, eu fiquei paralisada. Rafa estava ativamente criando uma narrativa sobre mim pelas minhas costas. Não estava me atacando diretamente, se alguém questionasse, ele diria que estava só fazendo uma observação, que não falou nada demais. Mas a intenção era clara: plantar dúvidas sobre mim, fazer os outros me verem como incongruente, talvez até mentirosa. E o mais perturbador, ele continuava sendo super gentil comigo pessoalmente. Na semana seguinte, quando nos encontramos num happy hour, ele veio me cumprimentar com aquele sorriso caloroso de sempre, perguntou como eu estava, fez comentários simpáticos sobre minha roupa. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de tentar me desqualificar com metade do grupo. Comecei a conversar com outras pessoas sobre isso. E descobri coisas que me deixaram ainda mais inquieta. A história com o Thiago foi particularmente reveladora. Thiago era um dos meus amigos mais próximos no grupo, um cara genuinamente bom, daqueles que você sabe que pode contar em qualquer situação. Há cerca de 1 ano, ele estava saindo com uma menina chamada Isabela. Não era nada sério ainda, eles estavam se conhecendo, mas Thiago gostava dela de verdade. Você via no jeito como ele falava dela, como ficava animado quando ia encontrá-la. Num desses encontros do grupo, Isabela apareceu junto. Foi a primeira vez que ela conheceu todo mundo. A festa estava boa, todo mundo bebendo e conversando. Em determinado momento, Thiago precisou sair por uns 20 minutos, acho que foi buscar mais gelo ou algo assim, não lembro exatamente. Quando ele voltou, Isabela e Rafa estavam conversando animadamente num canto da varanda. Nada demais, né? Pessoas numa festa conversam. Mas Thiago me contou depois que ficou com um sentimento estranho. Isabela estava diferente, mais empolgada com Rafa do que tinha ficado com qualquer outra pessoa na festa. Nas semanas seguintes, Rafa começou a interagir bastante com Isabela nas redes sociais. Curtindo fotos, comentando coisas simpáticas, mandando memes. De novo, nada que fosse obviamente errado, afinal, ela tinha sido apresentada ao grupo, era natural que as pessoas interagissem. Mas tinha algo de calculado ali. Thiago tentou não ligar. Afinal, Rafa era amigo dele, uma pessoa confiável. Mas 1 mês depois, Isabela terminou com Thiago. A justificativa foi vaga, algo sobre não estar pronta para um relacionamento sério, precisar de espaço. 2 semanas após o término, Rafa e Isabela começaram a namorar. Quando Thiago me contou isso, meses depois, eu vi a mágoa ainda viva nos olhos dele. Não era nem tanto sobre a menina, ele tinha superado o término. Era sobre a traição silenciosa, sobre perceber que um amigo tinha deliberadamente se aproximado de alguém que ele estava começando a gostar, tinha esperado o momento certo, e então tinha avançado assim que o caminho estava livre. E o pior, Rafa nunca tinha conversado com Thiago sobre isso antes. Nunca tinha dito olha, eu estou interessado na Isabela, isso é um problema para você? Nunca tinha dado a Thiago a chance de processar aquilo como amigo. Ele simplesmente agiu, e depois tratou tudo como se fosse o curso natural das coisas. Cara, eu falei com ele sobre isso, Thiago me disse, a voz cansada. Tentei dizer que tinha ficado chateado, que achei que ele podia ter me falado antes. Sabe o que ele respondeu? Eu imaginava, mas deixei Thiago continuar. Ele disse que não tinha feito nada de errado, que sentimentos acontecem, que ele não podia controlar ter se apaixonado por ela. E que eu estava sendo imaturo de ficar chateado, porque afinal ela não era mais minha namorada quando eles começaram. Tecnicamente, ele estava certo. Mas não é sobre estar tecnicamente certo, eu completei. É sobre lealdade. Sobre respeito. Exatamente. E depois dessa conversa, ele ficou tipo meio frio comigo por umas semanas. Como se eu é que tivesse sido o escroto da história por ter ficado chateado. Aí voltou a ser super gente boa, como se nada tivesse acontecido. A gente ainda se fala, ainda sai junto com o grupo, mas não é mais a mesma coisa. Tem uma parede entre a gente agora que não existia antes. Essa história mexeu comigo profundamente.
Porque mostrou algo que eu já estava começando a suspeitar: Rafa era extremamente estratégico em tudo que fazia. Ele não agia por impulso. Cada movimento era calculado, cada palavra era escolhida. E ele tinha uma habilidade assustadora de sempre, sair por cima. De nunca ser o vilão da história. De manter aquela imagem imaculada de cara legal, sensato, confiável. Comecei a me perguntar: como alguém desenvolve esse tipo de comportamento? Que tipo de pessoa passa anos operando dessa forma, manipulando dinâmicas sociais, causando dor nas pessoas, mas sempre mantendo as mãos limpas? Quanto mais eu observava, mais eu via. Rafa tinha opiniões fortes sobre tudo, mas raramente as expressava diretamente. Ele deixava cair comentários aqui e ali, plantava ideias nas cabeças das pessoas, e então assistia enquanto elas chegavam às conclusões que ele queria que chegassem. Ele nunca liderava, mas de alguma forma, o grupo sempre acabava fazendo o que ele achava que deveria ser feito. Ele nunca brigava, mas sempre ficava claro quando alguém tinha caído no seu desfavor, porque de repente aquela pessoa começava a ser excluída sutilmente de conversas, de planos, como se uma cortina invisível tivesse descido entre ela e o resto do grupo. E o mais frustrante, quando eu tentava falar sobre isso com outras pessoas, era difícil articular exatamente o que estava errado. Porque Rafa nunca fazia nada obviamente terrível. Não gritava, não xingava, não traía segredos explicitamente. Tudo era sutil e indireto, ambíguo o suficiente para ter negação plausível. Você está viajando, Marina? A Júlia me disse quando tentei conversar com ela sobre minhas preocupações. O Rafa é um dos caras mais legais que eu conheço. Ele sempre foi super gente boa comigo. Claro que tinha sido. Júlia era advogada num escritório grande, vinha de família com dinheiro, tinha conexões. Ela estava na categoria das pessoas úteis para Rafa. Comigo, que trabalhava como designer freelancer e vivia num apartamento alugado minúsculo, ele podia se dar ao luxo de ser diferente. Mas nem todo mundo no grupo era cego para isso. A Camila, que estava desempregada há 6 meses e lutando contra a depressão, tinha suas próprias histórias sobre Rafa. Ele me ofereceu ajuda para arrumar emprego, ela me contou numa tarde que nos encontramos só nós duas para tomar café. Disse que conhecia gente na área, que ia fazer umas ligações. Fiquei super grata, sabe? Mandei meu currículo para ele, ele disse que ia encaminhar. E encaminhou? Perguntei, já imaginando a resposta. Nunca. Toda vez que eu perguntava, ele dizia que estava esperando o momento certo, que tinha que ser estratégico. Passou 1 mês, 2 meses, nada. Aí eu parei de perguntar porque ficava constrangedor. Mas ele continuava me perguntando sobre a situação do desemprego, sempre na frente de outras pessoas. E aí, Camila, conseguiu algo? Como se ele realmente se importasse, como se estivesse torcendo por mim. Só que nunca fez nada concreto para ajudar. E você acha que isso foi proposital? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Camila mexeu no café dela, pensativa. Sabe o que eu acho? Acho que ele gosta de me ver nessa situação. Não porque ele é sádico ou algo assim, mas porque, enquanto eu estou mal, ele pode ser o cara generoso que oferece ajuda. Ele ganha os pontos de ser prestativo sem nunca ter que realmente fazer nada. E de quebra, eu fico numa posição vulnerável, precisando dele. Isso dá poder para ele. O mais perturbador dessa conversa foi perceber que Camila tinha vergonha de admitir isso. Ela falava baixo, olhava ao redor como se Rafa pudesse aparecer a qualquer momento. Quando sugeri que ela confrontasse ele sobre isso, ela quase entrou em pânico. Não, Marina, você não entende. Se eu fizer isso, ele vai virar a situação. Vai dizer que eu estou sendo ingrata, que ele tentou ajudar e eu estou acusando de coisa. E o pior, as pessoas vão acreditar nele. Porque ele é o cara legal. Eu é que vou parecer a maluca, a pessoa amarga que está atacando alguém que só tentou ajudar. E ela estava certa. Eu sabia que estava. As coisas chegaram a um ponto crítico há 3 semanas. Eu estava passando por um período difícil, tinha perdido um cliente importante, estava com problemas financeiros, e além disso estava lidando com questões pessoais envolvendo minha família. Minha mãe tinha sido diagnosticada com uma doença crônica e eu estava tentando equilibrar trabalho, finanças apertadas, e visitas frequentes a ela em outra cidade. Eu não estava compartilhando muito disso com o grupo. Não porque não confiasse neles, mas porque estava exausta demais para ficar explicando minha vida. Só queria um pouco de paz, um pouco de normalidade quando estava com os amigos. Mas Rafa notou que eu estava diferente. Claro que notou. Ele sempre notava essas coisas. No almoço do grupo, ele começou a me fazer perguntas. Marina, você está bem? Parece meio distante ultimamente.
A preocupação na voz dele soava genuína. Se eu não o conhecesse, teria achado que ele realmente se importava. Estou bem, Rafa. Só cansada, muita coisa acontecendo, respondi, tentando manter vago. Muita coisa como o quê? Ele insistiu. E agora outras pessoas na mesa estavam prestando atenção. Você sabe que pode conversar com a gente, né? Ele tinha me colocado numa posição impossível. Se eu continuasse evitando, pareceria que estava sendo fechada, distante, como se achasse que era boa demais para compartilhar meus problemas com os amigos. Mas se eu compartilhasse, ele teria informação. E informação, nas mãos do Rafa, era sempre perigosa. Só uns problemas de trabalho, de família. Nada que eu não consiga resolver, falei, tentando encerrar o assunto. Problemas de família? Rafa se inclinou, a expressão toda cuidado e empatia. É alguma coisa grave? Alguém doente? Senti a armadilha se fechando, mas estava cansada demais para navegar ao redor dela. Minha mãe está com os problemas de saúde. Mas está tudo sob controle. Que horrível, Marina. Sinto muito mesmo, ele disse, e colocou a mão no meu ombro num gesto de conforto. Todo mundo na mesa murmurou solidariedade. Por um momento, me senti culpada por desconfiar dele. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Talvez ele realmente se importasse. 2 dias depois, descobri que estava errada. O Daniel me ligou, claramente desconfortável. Marina, eu preciso te contar uma coisa. O Rafa. Ele está comentando sobre a situação da sua mãe. Senti meu estômago afundar. Comentando como? Ele tá dizendo pro pessoal que você está usando a doença da sua mãe como desculpa para justificar estar distante, meio largando os amigos. Que ele tentou ser solidário e você meio que o empurrou para longe. Que você está ficando dramática sobre tudo ultimamente e isso está afetando o clima do grupo. Fiquei em silêncio por um longo momento. A audácia, a crueldade calculada daquilo me deixou sem palavras. Ele tinha extraído informação vulnerável de mim, usando uma performance de empatia, e então tinha virado essa informação contra mim. Não diretamente para mim, nunca diretamente. Mas espalhando dúvidas, criando uma narrativa, envenenando o poço. Daniel, por que você está me contando isso? Perguntei finalmente. Ele suspirou. Porque eu estou cansado dessa merda, pra ser sincero. O Rafa faz isso o tempo todo. Ele fez com o Thiago, faz com você, faz com a Camila. E todo mundo continua fingindo que ele é o cara mais legal do mundo. Mas eu vejo. E estou cansado de ficar calado. Porque as pessoas deixam ele fazer isso, minha voz saiu mais desesperada do que eu pretendia. Por que ninguém confronta ele? Porque ele é bom nisso, Marina. Muito bom. Ele nunca deixa você pegar ele fazendo algo obviamente errado. E ele tem essa imagem, sabe? O cara equilibrado, maduro, confiável. As pessoas querem acreditar nessa imagem. É mais fácil acreditar que você está sendo sensível demais do que aceitar que alguém que elas consideram amigo é manipulador. Essa conversa me manteve acordada a noite inteira. Fiquei pensando em todas as interações que tinha tido com Rafa ao longo dos anos. Como eu nunca tinha percebido antes. Ou será que sempre soube, em algum nível, mas tinha escolhido ignorar porque era mais confortável? Comecei a pesquisar sobre tipos de personalidade manipuladora, sobre pessoas que operam dessa forma sutil e destrutiva. Li sobre manipulação encoberta, sobre como alguns indivíduos são especialistas em manter uma fachada pública impecável enquanto causam estragos emocionais nas pessoas ao seu redor. O que mais me assustou foi perceber que Rafa provavelmente nem se via como uma pessoa má. Ele provavelmente acreditava genuinamente que era o cara legal que todos pensavam que ele era. As brincadeiras eram só isso, brincadeiras. As manipulações eram apenas ele sendo estratégico socialmente. A crueldade era a honestidade necessária. Ele tinha racionalizado cada comportamento de uma forma que protegia sua autoimagem. Decidi que precisava fazer algo. Não podia continuar fingindo que estava tudo bem, continuando como se nada estivesse acontecendo. Mas também sabia que um confronto direto seria desastroso. Rafa era mestre em virar situações a seu favor, em fazer a pessoa que o confrontava parecer irracional. Então fiz algo diferente. Comecei a documentar. Toda vez que Rafa fazia um comentário ambíguo, eu anotava. Toda vez que alguém me contava sobre algo que ele tinha dito pelas costas, eu registrava. Não para usar contra ele necessariamente, mas para ter certeza de que não estava enlouquecendo, de que havia realmente um padrão ali e não apenas minha imaginação. Em 2 semanas, tinha um arquivo assustador.
Páginas e páginas de pequenos incidentes que, isoladamente, pareciam triviais, mas juntos pintavam um quadro muito claro de comportamento sistemático. Mostrei para o Daniel e para a Camila. Eles ficaram chocados com a extensão disso, mas não surpresos. Ele faz isso há anos, Camila disse, a voz pequena. Eu sempre soube, mas nunca tinha visto tudo junto assim. É muito pior do que eu pensava. O que a gente faz com isso? Daniel perguntou, olhando para o documento no meu laptop como se fosse uma bomba prestes a explodir. Se a gente mostrar isso para o grupo, vai parecer que estamos montando uma conspiração contra ele. E você sabe como ele vai reagir. Ele estava certo. Rafa era inteligente demais para ser confrontado com evidências diretas. Ele simplesmente negaria, minimizaria, viraria a situação. Diria que estávamos interpretando mal, que estávamos sendo sensíveis demais, que ele estava preocupado com nossa saúde mental por estarmos obcecados com ele dessa forma. Não é sobre mostrar isso para todo mundo, eu disse, ainda processando meus próprios pensamentos. É sobre ter clareza. Sobre saber que não estamos loucos. E sobre começar a estabelecer limites. Foi a Camila quem sugeriu algo que mudou minha perspectiva. Sabe o que eu percebi? O Rafa só consegue operar dessa forma porque o grupo permite. Porque todos nós, em algum nível, estamos participando do jogo dele. Quando ele faz uma brincadeira às nossas custas e todo mundo ri, ele está sendo validado. Quando ele espalha fofoca e as pessoas ouvem sem questionar, ele está sendo habilitado. Então o que você está sugerindo? Perguntei. Que a gente pare de jogar. Simplesmente. Pare. Quando ele fizer um comentário ambíguo, a gente não ri, não ignora, não aceita ou é só zoeira. A gente para, olha para ele, e pede para ele explicar exatamente o que quis dizer. Toda vez. Sem exceção. Daniel assentiu lentamente. Forçar ele a ser direto. Tirar a ambiguidade que ele usa como proteção. Exatamente. E quando ele falar de alguém pelas costas, a gente simplesmente não participa. Não concorda, não discorda, só muda de assunto. Sem drama, sem confronto, mas também sem dar a ele o que ele quer, que é validação. Parecia simples demais para funcionar. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Rafa operava nas sombras, nas entrelinhas, nos espaços ambíguos. Se tirássemos esses espaços dele, se o forçássemos constantemente à luz, ele perderia sua principal ferramenta. Decidimos tentar. A primeira oportunidade veio numa sexta-feira, num happy hour que o grupo tinha marcado. Eu estava nervosa, mas determinada. Cheguei cedo, junto com Daniel e Camila. Combinamos que iríamos nos apoiar mutuamente, que não deixaríamos o outro recuar se as coisas ficassem difíceis. Rafa chegou cerca de meia hora depois, com aquele sorriso casual e relaxado de sempre. Abraçou todo mundo, pediu uma cerveja, começou a conversar sobre o fim de semana. Comportamento perfeitamente normal. A situação surgiu cerca de uma hora depois. Eu estava contando pro Lucas sobre um projeto novo que tinha conseguido, um cliente que estava animado em trabalhar. Era uma vitória pequena, mas significativa para mim, especialmente considerando como as coisas estavam difíceis financeiramente. Rafa estava ali perto, conversando com outras pessoas, mas claramente ouvindo. Quando terminei de falar, ele se virou com aquele sorriso que eu já conhecia tão bem. Ah, Marina e seus projetos, ele disse, o tom leve e brincalhão. Sempre uma nova aventura, né? Vamos ver quanto tempo esse dura. No passado, eu teria rido, ou feito uma piada de volta, ou simplesmente ignorado. Dessa vez, fiz o que Camila tinha sugerido. Parei. Olhei diretamente para ele. E perguntei, com voz calma e clara, o que exatamente você quer dizer com isso, Rafa? Vi a pequena mudança na expressão dele. Surpresa, talvez. Um flash de algo que poderia ser irritação, rapidamente escondido atrás de um sorriso mais amplo. Como assim? O que eu quero dizer? É só uma brincadeira, Marina. Você sempre está começando novos projetos, é uma coisa sua. Mas você disse vamos ver quanto tempo esse dura, como se estivesse prevendo que vai dar errado. Você está dizendo que acha que eu não vou conseguir manter esse cliente? O desconforto na mesa era palpável. Algumas pessoas tinham parado de conversar e estavam nos observando. Rafa deu uma risada, mas ela soou forçada. Nossa, você está levando muito a sério. Foi só um comentário, não precisa analisar tanto assim. Eu só estou tentando entender o que você quis dizer, insisti, mantendo o tom neutro. Porque se você tem dúvidas sobre minha capacidade profissional, prefiro que você fale diretamente, sem ambiguidade.
Viu Lucas franzir a testa, processando a dinâmica que estava se desenrolando. A Júlia parecia desconfortável. Mas Daniel, sentado do outro lado da mesa, fez um pequeno aceno de encorajamento. Rafa levantou as mãos num gesto de rendição, aquele sorriso ainda no rosto. Meu Deus, Marina, relaxa. Não foi nada disso. Eu só estava brincando. Você sabe que eu te apoio. Foi mal se você entendeu errado. Então você estava me apoiando quando disse vamos ver quanto tempo esse dura, perguntei. Porque isso não soou como apoio para mim. Soou como se você estivesse esperando eu falhar. Você está distorcendo minhas palavras, ele disse, e agora havia uma borda genuína de irritação na voz. Eu não disse isso. Eu nunca disse que esperava você falhar. Foi exatamente o que você disse, Rafa. Todo mundo aqui ouviu. O Lucas se intrometeu, claramente tentando amenizar a situação. Gente, acho que está todo mundo exagerando. Foi só um mal-entendido, vamos deixar pra lá. Mas Camila, do meu lado, falou, na verdade, Lucas, eu não acho que foi um mal-entendido. Eu ouvi exatamente o que a Marina ouviu. E não é a primeira vez que o Rafa faz esse tipo de comentário. Rafa virou pra ela, e pela primeira vez eu vi algo genuinamente perigoso na expressão dele. Durou apenas um segundo antes de ser substituído pela máscara habitual, mas foi tempo suficiente. Camila, não sei o que você está insinuando, mas... Não estou insinuando nada, ela o interrompeu, e havia uma força nova na voz dela que me surpreendeu. Estou dizendo diretamente. Você tem um padrão de fazer comentários que diminuem as pessoas, sempre disfarçados de brincadeira. E quando alguém se incomoda, você joga a culpa de volta nelas, dizendo que estão sendo sensíveis ou que não entendem humor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todo mundo na mesa estava olhando agora, a conversa paralela completamente interrompida. Rafa parecia genuinamente chocado. Não pela acusação, eu percebi, mas pelo fato de alguém ter tido a audácia de dizê-la em voz alta. Isso é ridículo, ele disse, mas a voz saiu menos firme do que o normal. Eu sempre fui um bom amigo para todo mundo aqui. Se vocês duas estão tendo algum tipo de surto conjunto. 3, Daniel interrompeu. 3 de nós. Porque eu concordo com elas. E não é um surto, Rafa. É um padrão que já dura anos. Agora Rafa parecia genuinamente desestabilizado. Ele olhou ao redor da mesa, como se procurando apoio, aliados. A maioria das pessoas estava olhando para baixo, desconfortáveis, claramente querendo estar em qualquer outro lugar. Foi o Thiago quem falou em seguida, e sua voz era quieta mas firme. O Rafa tem razão sobre uma coisa. Isso já dura anos. E eu fiquei calado tempo demais sobre o que aconteceu entre nós. Rafa pálido. Thiago, cara, a gente já conversou sobre isso. Eu pensei que tínhamos superado. Não superamos, Thiago cortou. Você só fingiu que sim, e eu deixei porque era mais fácil. Mas a Marina está certa. Você manipula situações, manipula pessoas, e sempre consegue sair como mocinho porque ninguém tem coragem de te chamar. Então é isso? Rafa perguntou, e agora havia uma raiva real em sua voz. A máscara estava rachando. Vocês montaram uma emboscada contra mim? Combinaram entre vocês antes de vir aqui? Não é uma emboscada, eu disse. É honestidade. Algo que você sempre evita. Ele pegou a jaqueta, levantando-se bruscamente. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Se vocês têm tanto problema comigo, então talvez eu não devesse estar nesse grupo. Talvez não devesse mesmo, Daniel disse calmamente. Rafa olhou para ele com uma expressão de traição tão performática que teria sido cômica se não fosse trágica. Então olhou para o resto da mesa, esperando que alguém defendesse ele, que alguém pedisse para ele ficar, que alguém dissesse que estávamos sendo injustos. O Lucas abriu a boca, fechou de novo. A Júlia olhou para baixo. A Beatriz mexia no celular, fingindo não estar prestando atenção. Ninguém falou. Rafa saiu do bar sem dizer mais nada. O silêncio que ficou foi pesado, desconfortável. Eu me sentia estranha, parte aliviada, parte culpada, parte assustada com o que tínhamos acabado de fazer. Foi a Beatriz quem falou primeiro, ainda olhando pro celular. Vocês foram muito pesados com ele. Fomos honestos, Camila respondeu. Podia ter sido em particular, não na frente de todo mundo. Vocês humilharam ele. Ele humilha as pessoas o tempo todo, Daniel disse. A diferença é que ele faz isso de um jeito que ninguém pode chamar. A Júlia suspirou, finalmente levantando o olhar. Olha, eu entendo que vocês estão chateados com ele. Mas eu nunca vi o Rafa fazer nada tão terrível assim.
Ele sempre foi legal comigo. Porque você nunca foi um alvo, eu disse, tentando não soar amarga. Ele escolhe quem atacar. E escolhe de um jeito que as outras pessoas não vejam. E isso parece meio paranoico, Marina. Talvez vocês estejam lendo coisas que não estão lá. E ali estava. Exatamente o que eu temia. Mesmo depois de tudo, mesmo com 3 pessoas confirmando o comportamento, ainda havia dúvida. Ainda havia a tendência de acreditar na performance de Rafa em vez de acreditar nas vítimas dela. O Lucas limpou a garganta. Olha, eu não sei todos os detalhes do que aconteceu entre vocês e o Rafa. Mas o Tiago mencionou algo sobre a situação com a Isabela, e eu lembro disso. Na época eu achei meio esquisito, mas não falei nada porque pensei que não era minha conta. Tiago olhou para ele. Esquisito como? Esquisito no sentido de que o Rafa fez questão de me contar que estava interessado nela, Lucas disse, escolhendo as palavras com cuidado. Tipo, umas 2 semanas antes de vocês terminarem. Ele me perguntou se eu achava que seria errado se ele tentasse algo com ela caso vocês não dessem certo. Na época eu achei que ele estava só sendo honesto, sabe? Consultando um amigo antes de tomar uma decisão. Mas agora, pensando bem, ele estava tipo testando o terreno. Vendo se eu ia validar ele ou se ia defender você. Tiago ficou muito quieto. E o que você disse? Eu disse que era complicado, que dependia de como as coisas acabassem entre vocês. Que se vocês terminassem mal ou se você ainda estivesse muito envolvido emocionalmente, seria furada. Mas se fosse algo amigável e você já tivesse superado, talvez não fosse tão problemático. Lucas pausou, parecendo desconfortável. Eu me sinto mal agora. Eu não sabia que... Enfim. Desculpa, cara. Não é sua culpa, Tiago disse, mas havia uma tensão nova em sua mandíbula. Mas isso meio que prova o ponto, não prova? Ele planejou. Ele não se apaixonou espontaneamente depois que a gente terminou. Ele já estava trabalhando nisso enquanto ainda estávamos juntos. A Júlia balançou a cabeça. Mas mesmo assim, vocês não estavam namorando sério. Eram só uns encontros. Não é como se... Júlia, eu a interrompi, e minha voz saiu mais dura do que pretendia. Você está fazendo exatamente o que ele sempre faz. Minimizando. Dizendo que não é grande coisa, que as pessoas estão exagerando. Você não vê? É assim que ele consegue continuar fazendo o que faz. Ela me olhou, claramente ofendida. Não estou minimizando nada. Estou só tentando ser equilibrada. Vocês estão agindo como se ele fosse algum tipo de sociopata manipulador, mas eu conheço o Rafa há anos e ele nunca foi nada além de gentil e prestativo. Comigo também, disse a Beatriz, cruzando os braços. Quando eu estava com problemas no trabalho ano passado, ele foi o único que realmente me ouviu e me deu conselhos úteis. Vocês não podem demonizar a pessoa inteira só porque tiveram umas experiências ruins. Senti a frustração crescendo dentro de mim. Como explicar? Como fazer elas entenderem que era exatamente isso que tornava Rafa tão perigoso? O fato de que ele não era consistentemente horrível. De que ele sabia perfeitamente quando ser encantador, quando ser útil, quando ser o amigo perfeito. Daniel se inclinou para frente. Beatriz, você se lembra de quando você estava tendo aqueles problemas no trabalho? Com aquele chefe que estava te passando para trás nos projetos? Sim. Por quê? O Rafa te deu conselhos sobre como lidar com a situação? Deu. Ele me ajudou a pensar estrategicamente sobre como me posicionar melhor. E você seguiu os conselhos dele? Alguns deles, sim. E você lembra do que aconteceu com a sua colega, a Patrícia? Aquela que também estava competindo pelos mesmos projetos? Beatriz franziu a testa. O que ela tem a ver com isso? Você contou pro Rafa sobre ela? Sobre como você se sentia em relação à competição entre vocês? Eu acho que sim. Em algum momento devo ter mencionado. E você nunca achou estranho, Daniel continuou, sua voz calma mas incisiva, que umas 2 semanas depois dessas conversas com o Rafa, começaram a rolar uns rumores sobre a Patrícia no escritório? Sobre ela estar inflando os números dos projetos dela, pegando crédito pelo trabalho de outras pessoas? Beatriz ficou pálida. Como você sabe disso? Porque o Rafa me contou. Disse que tinha ouvido de uma fonte confiável que a Patrícia não era tão competente quanto parecia. Na época eu não liguei muito, só achei que era fofoca de escritório. Mas agora eu me pergunto. Quem era essa fonte confiável? E por que ele estava espalhando isso justo quando você estava competindo com ela? Você está dizendo que o Rafa inventou rumores sobre a minha colega?
Estou dizendo que ele tinha todas as informações necessárias para fazer isso. Você tinha contado para ele sobre a situação, sobre seus medos de que ela estava te passando para trás. E de repente, convenientemente, ela começa a ser vista de forma negativa no escritório. Beatriz abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Mas isso ajudou minha carreira. Se o Rafa realmente fez isso, ele estava me ajudando. Estava? Daniel perguntou. Ou estava te colocando numa posição onde você ficaria grata a ele? Onde você sentiria que devia algo a ele? Vi a expressão de Beatriz mudando enquanto ela processava isso. A certeza dando lugar à dúvida, a dúvida dando lugar a algo que parecia muito com horror. Eu não. Eu nunca pensei, ela começou, então parou. Nenhum de nós pensou, eu disse suavemente. Porque ele é muito bom em fazer parecer que está do nosso lado. Que está nos ajudando. Mas olha o resultado, você conseguiu o que queria profissionalmente, mas agora tem que conviver com a culpa de que talvez sua colega tenha sido prejudicada injustamente. E o Rafa? Ele fica com a gratidão, com a lealdade, sem nunca sujar as próprias mãos. O silêncio na mesa agora era diferente. Mais pensativo, menos defensivo. Eu vi as pessoas repassando memórias, reavaliando interações passadas através dessa nova lente. Foi o Pedro, que tinha ficado quieto a conversa toda, quem falou em seguida. Vocês se lembram quando o Rafa organizou aquela viagem para a praia, ano passado? Como ele insistiu que seria melhor alugar aquela casa grande em vez de ir para um hotel? Lembro, Lucas disse. Foi uma viagem ótima. Foi. Mas vocês lembram de como ele distribuiu os quartos? Como ele meio que orquestrou quem ia dividir quarto com quem? Ele disse que estava tentando otimizar, colocar pessoas que se davam bem juntas, a Júlia disse, mas havia uma nota de incerteza em sua voz agora. E vocês se lembram de quem acabou no quartinho menor, aquele que mal tinha janela e tinha problema com o ar-condicionado? Eu me lembrava. Tinha sido eu, a Camila e o Daniel. Os três eram problemáticos, como eu estava começando a pensar em nós. Enquanto isso, Rafa, Lucas, Júlia, Beatriz e os outros tinham ficado nos quartos melhores, com vista pro mar. Ele disse que foi sorteio, Camila falou, mas agora havia amargura em sua voz. Que tinha colocado os nomes no aplicativo e deixado o algoritmo decidir. Vocês acreditaram nele? Pedro perguntou. Ninguém respondeu. Pedro suspirou. Eu não sei se ele manipulou o sorteio ou não. Mas eu sei que durante aquela viagem, ele passou muito tempo falando sobre vocês três. Sempre em particular, nunca na frente de vocês. Pequenos comentários sobre como a Marina estava sendo difícil sobre as escolhas de restaurante, como o Daniel estava sendo chato sobre os horários, como a Camila estava sendo depressiva e trazendo o clima para baixo. Nunca nada muito específico, nunca um ataque direto. Só plantando essas ideias. Por que você não falou nada na época? Daniel perguntou, e havia dor genuína em sua voz. Porque eu fui covarde, Pedro disse simplesmente. E porque, honestamente, uma parte de mim acreditou nele. O Rafa sempre foi tão convincente, tão razoável. E vocês três realmente estavam meio afastados do resto do grupo durante aquela viagem. Parecia fazer sentido que vocês eram os problemáticos, não ele. Mas a gente estava afastada porque ele tinha criado um ambiente onde nos sentíamos excluídos, eu disse, sentindo as peças finalmente se encaixando. Ele nos botou num quarto ruim, nos isolou socialmente, e depois usou nosso isolamento como evidência de que éramos difíceis. É genial, de uma forma doentia. Lucas passou a mão pelo cabelo, claramente perturbado. Tá, eu admito, isso tudo está me fazendo reconsiderar muita coisa. Mas ainda acho que vocês foram muito pesados com ele hoje. Podia ter sido diferente. Como? Camila perguntou. Como exatamente deveríamos ter lidado com isso? Falar com ele em particular, ele negaria e viraria a situação. Falar em público, estamos sendo cruéis e montando emboscada. Não falar nada, ele continua fazendo. Qual era a opção certa, Lucas? Ele não tinha resposta. A Júlia checou o celular. Ele mandou mensagem no grupo. Diz que vai se afastar do grupo por um tempo, que precisa repensar suas amizades. Que está magoado e decepcionado com a forma como foi tratado hoje. Claro que está, Daniel murmurou. Fazendo-se de vítima até o fim. Vocês não acham que podem estar sendo muito duros? Júlia insistiu. Tipo, ok, talvez ele tenha feito algumas coisas questionáveis. Mas isso não faz dele um monstro. Talvez ele nem perceba que está machucando as pessoas.
Talvez se alguém conversasse com ele de forma construtiva. Nós tentamos, Tiago a cortou. Eu tentei, depois do que aconteceu com a Isabela. A Marina tentou, inúmeras vezes. Ele sempre vira a situação. Sempre somos nós que estamos errados, sendo sensíveis demais, interpretando mal. E mesmo que ele não perceba, eu acrescentei, mesmo que seja tudo inconsciente, o impacto é o mesmo. As pessoas ainda se machucam. As dinâmicas ainda ficam tóxicas. A intenção não apaga o resultado. Beatriz estava olhando para o próprio colo, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu preciso ir embora, ela disse de repente, levantando-se. Eu preciso processar isso tudo. Ela saiu sem se despedir. Júlia a seguiu alguns minutos depois, dizendo que tinha prometido dar carona para Beatriz. Antes de sair, ela olhou para mim com uma expressão que era metade pena, metade algo que poderia ser ressentimento. Espero que vocês estejam felizes, ela disse. Vocês provavelmente acabaram de destruir esse grupo. Depois que ela saiu, ficamos apenas 5, eu, Daniel, Camila, Tiago e Lucas. Pedro tinha se desculpado e ido embora também, dizendo que precisava pensar. Ela tem razão? Camila perguntou, a voz pequena. A gente destruiu o grupo? O grupo já estava quebrado, Tiago disse. A gente só parou de fingir que não estava. Lucas pediu outra cerveja, tomou um longo gole antes de falar. Vocês sabem que isso não acaba aqui, né? O Rafa não vai simplesmente aceitar e seguir em frente. Ele vai contar a versão dele para todo mundo que ouvir. E a versão dele vai ser muito diferente da nossa. Eu sei, eu disse. E sabia mesmo. Já podia imaginar, ele falaria sobre como tinha sido atacado injustamente, sobre como tinha tentado ser um bom amigo mas algumas pessoas no grupo eram tóxicas e estava projetando nele. Ele teria exemplos cuidadosamente selecionados de vezes que tinha sido gentil, prestativo, generoso. Ele choraria, talvez. Mostraria vulnerabilidade. E muitas pessoas acreditariam nele. Porque era mais fácil acreditar em uma vítima simpática do que aceitar que alguém podia ser manipulador de forma tão sutil e sistemática. Mas não importa, eu continuei. Porque pela primeira vez eu sinto que não estou louca. Que não estou sozinha nisso. E isso vale mais do que manter a paz falsa que tínhamos antes. 3 meses se passaram desde aquela noite no bar. O grupo, como Júlia havia previsto, se desintegrou. Alguns ficaram do lado do Rafa, principalmente aqueles que nunca foram alvos dele. Outros se afastaram completamente, cansados do drama todo. Mas algo inesperado aconteceu. Isabela me procurou. A namorada do Rafa. Ela tinha ouvido, através de terceiros, sobre o que tinha acontecido naquela noite. E tinha perguntas. Nos encontramos num café, só nós duas. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e as mãos tremendo levemente enquanto mexia no café. Ele faz isso comigo também, ela disse, a voz quase um sussurro. Eu só não conseguia nomear. Ele me faz sentir que estou louca o tempo todo. Que sou sensível demais, dramática demais. Eu pensei que o problema era eu. Passei a tarde inteira conversando com ela. Contei tudo, não com raiva ou desejo de vingança, mas com honestidade. Mostrei minhas anotações, não para convencê-la, mas para que ela soubesse que não estava sozinha. 2 semanas depois, ela terminou com ele. E ela não foi quieta sobre os motivos. Rafa tinha construído sua reputação cuidadosamente ao longo de anos. Mas Isabela tinha acesso a algo que nós nunca tivemos, as mensagens particulares dele. Os comentários cruéis sobre amigos que ele fingia admirar. As manipulações calculadas. Tudo documentado, sem ambiguidade que ele sempre usava como escudo em conversas presenciais. Ela não expôs tudo publicamente, não era o estilo dela. Mas quando pessoas perguntavam por que tinham terminado, ela era honesta. E as pessoas começaram a conversar entre si. A comparar experiências. A perceber padrões. Não foi uma queda dramática. Rafa não foi cancelado ou expulso de todos os círculos sociais. Ele ainda tem amigos, ainda mantém sua imagem cuidadosamente construída em certos espaços. Mas agora há rachaduras nessa imagem. Há pessoas que fazem perguntas. Que não aceitam mais ou é só zoeira sem questionar. Que percebem quando ele está plantando sementes de discórdia. Quanto a mim, Camila, Daniel e Tiago. Formamos nosso próprio grupo. Menor, mais íntimo, mas infinitamente mais saudável. Sem jogos, sem manipulações disfarçadas de amizade.
Encontrei Rafa uma última vez, por acaso, num supermercado. Ele me viu, e por um segundo, a máscara caiu completamente. Vi raiva pura, não disfarçada. Mas quando percebeu que eu estava olhando, o sorriso voltou. Marina, ele disse, acenando casualmente como se fossemos velhos amigos que simplesmente tinham perdido contato. Eu acenei de volta. E continuei andando. Porque percebi algo importante: a melhor vingança contra alguém como Rafa não é destruí-lo. É simplesmente parar de jogar o jogo dele. É recusar-se a dar a ele o poder emocional que ele sempre buscou. Ele ainda está por aí, provavelmente fazendo as mesmas coisas com outras pessoas. Mas agora há um registro. Há pessoas que sabem. E quando novos alvos começarem a duvidar de si mesmos, a se perguntar se estão loucos, haverá vozes dizendo: não, você não está. Eu também passei por isso. E talvez isso seja o suficiente. Às vezes a justiça não é dramática. Não é uma confrontação épica ou uma revelação pública devastadora. Às vezes é simplesmente a verdade, lenta mas consistentemente, vindo à tona. E às vezes, a maior vitória é recuperar sua própria paz de espírito e seguir em frente. Agora, um recado para você que escreve histórias iguais ou até melhores das da que acabou de ouvir. Agora sua história poderá ser publicada aqui no canal. Seja ela real ou fictícia, sobre mistério ou vingança, comédia ou drama, dentre quaisquer outras que você gostar. Todas as informações necessárias estão na descrição desse vídeo.